Pai, aqui está a Tua palavra e aqui estamos nós. Aqui está a Sua sabedoria infinita, Senhor Pai, e em nós está, Senhor Pai, em capacidade sem fim. Tua palavra diz, Senhor Deus, através do profeta Isaías, de que teus pensamentos são, Senhor Pai, mais altos do que os nossos, como o céu é mais alto do que a terra, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, só a ajuda sobrenatural do Teu Espírito pode fazer, Senhor Deus, com que a Tua palavra, Senhor Pai, cumpra, ó Deus, aquilo, Senhor Deus, que ela se propõe. A nossa paz é que nós sabemos que a Tua palavra não precisa de ajuda de nada. Há muito, muito tempo atrás, Tu falaste ao nada e a Tua palavra, Senhor Pai, ecoou num vazio e tudo se fez, Deus. A Tua palavra não precisou de ajuda de nada externo a Ti mesmo, porque a Tua palavra cumpriu tudo. Tua palavra criou os mundos, Tua palavra criou, Senhor Pai, o universo. A Tua palavra criou todas as coisas que existem, Deus. E todas elas agora, Senhor Pai, são sustentadas pela palavra do Teu poder, em Teu Filho amado. Então, Senhor Pai, apesar do que nós somos, nós, Senhor Deus, sabemos que a Tua palavra tem poder, como o profeta disse, que ela nunca volta vazia para Ti, ela sempre cumpre o propósito que designaste. Queira, Senhor Pai, nossos corações anseiam que, Senhor Deus, o Teu propósito para cada um de nós seja edificação, ó Deus, transformação e não juízo. Para que tudo que a gente ouça, Senhor Pai, durante a vida, não esteja se acumulando para um dia ser cobrado de nós, mas sim, Senhor Pai, esteja realmente moldando o que nós, Senhor Pai, somos, a imagem do Teu Filho. É assim que nós nos aproximamos reverentemente da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar da Santa Ceia. E hoje pela manhã estávamos vendo como o Velho Testamento é impregnado do Evangelho, né? Estávamos vendo como o Êxodo 19 é fundamental para você entender o Evangelho. Hoje eu estava lendo a última vez que Jesus estava com os discípulos, onde eles ceariam, não é? Antes da sua morte, e ele fala algo que nos leva diretamente ao livro de Jeremias, no capítulo 31 de Jeremias. E ele tece, através das suas palavras naquela noite, esse caminho desde Jeremias, e nós vemos como realmente é saturado do Evangelho, cada uma dessas profecias e dos atos de Deus no Velho Testamento. Diz assim aqui, a partir do 10, eu não vou nem ler tudo, porque a gente lê do 10 ao 17, depois do 31 a 34, ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel os reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado, e não mais terão tristeza. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Eu satisfarei os sacerdotes com fartura e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro, é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem mais. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Declara o Senhor: eles voltarão da terra do inimigo. Por isso a esperança para o seu futuro, declara o Senhor: seus filhos voltarão para a sua pátria. E depois, a partir do 31 diz: então chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. É a aliança que nós vamos celebrar daqui a pouco, né? Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha lei
em seus corações, no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A época de Jeremias se parece muito com a nossa, não é? Tem muitas características com a nossa. Era uma cultura extremamente fragmentada agora, em vez de ser coesa em torno de um propósito, e era uma cultura que estava sem consenso sobre o que era certo e errado, e como Isaías descreveu essa época, éramos como ovelhas sem pastor, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, e nós vivemos numa época tão fragmentada quanto essa, e há desafios, grandes desafios, né, quando nós vivemos em épocas assim, e a gente quer olhar para esses desafios, olhar para dentro de nós, nos localizar no meio dessa cultura fragmentada e saber o que Deus realmente está fazendo. Dois pensadores que são famosos, mas não têm nenhuma relação, né, porque um é um existencialista, Martin Heidegger, um alemão, um filósofo que nasceu em 1889, morreu em 76. Ele diz assim, ele é extremamente reconhecido, né, como um dos filósofos mais importantes, e escreveu uma obra chamada O Ser e o Tempo, e ele tem uma influência enorme num dos grandes existencialistas, que é Jean-Paul Sartre, e Karl Marx, não é, que nós sabemos é o pai do socialismo, comunismo, que tanto domina a nossa cultura. No entanto, eles, apesar de diferentes, concordaram que você não pode entender a condição humana sem um conceito que tanto um quanto o outro chamou de alienação, de uma sensação que o ser humano tem de estar alienado, e que isso permeia toda a vida do ser humano. Isso é parte da sua tragédia. É uma sensação de você ser refugiado, é uma sensação de você ser estrangeiro, é uma sensação de que você não está em casa, não é? Que todo ser humano tem. E você vê dois homens totalmente seculares, não é? Que não tem nenhuma percepção espiritual ou bíblica. É um sentimento de que temos, de que nós não temos uma casa no mundo, de que a gente não pode deitar e descansar como quem está na sua casa, no seu refúgio, no seu lugar certo, no seu lugar que combina com o nosso ser e os nossos anseios. E literalmente nós nos sentimos um pouco sem teto, um pouco refugiados. Quando você vê nações inteiras por causa da pobreza, igual quase metade das pessoas na Venezuela deixaram a Venezuela, porque por causa da pobreza, da miséria, não é? As pessoas deixam para trás sua terra, sua cultura, e elas são meio sem teto, né, no mundo, ou por causa de guerras, não é? Acontece tanto como na Síria, enfim. E é disso que eles estão falando, de você não sentir mais que você está em casa. E todo ser humano, eles falaram, é caracterizado pelo que Heidegger, né, esse filósofo, chamou de Oneinlichkeit, que é essa sensação. É porque ele é alemão, né? A maioria dos filósofos, para nossa tristeza, os maiores são alemães, mas a língua alemã é boa, né? Realmente é uma língua muito rica para novas palavras. Então eu acho que é o paraíso lá dos filósofos. Mas é um sentimento de que nós estamos vivendo num lugar que realmente não é a nossa casa, não é o nosso lar. Ele então cunhou essa palavra para mostrar a sensação humana. Vivemos num mundo que não sustenta e suporta as necessidades mais profundas dos nossos corações. Então a inquietude, a ansiedade,
a sensação de incompletude. Claro que imediatamente isso levanta um monte de perguntas, já que você sabe que nem Heidegger nem Marx tinham nada a ver com Deus. Mesmo assim, eles estavam falando a respeito disso. Por que as perguntas surgem? Por que nós não nos sentimos em casa aqui? Por que isso é tão importante em relação à Santa Ceia? Porque nos sentimos alienados. Jeremias, é claro, nessa passagem, está se dirigindo a um povo exatamente assim, literalmente, e não só na percepção. Eles são um povo que estão sendo deportados para a Babilônia. Depois de tantos avisos, de tantos profetas, finalmente acabou o tempo da espera paciente de Deus, de falar a mesma coisa para um povo que continuava agindo exatamente da mesma forma, sabendo que estavam agindo em desacordo com o propósito de Deus. Então agora eles estão sendo levados embora. Milhares estão sendo mortos e a carnificina é enorme e pais estão perdendo os filhos, como por exemplo os pais de Daniel, Sadraque e Mesaque. Os melhores que a Babilônia achava estão sendo levados. Há uma tragédia tão grande, e a maneira com que o profeta aborda isso dá um monte de insights para nós, não é? Porque a gente se sente assim a ponto de homens seculares como Heidegger e Marx falarem a respeito disso, e porque nós desejamos uma casa, como os versos 10 e 14 mostram para nós. Como nós podemos chegar em casa, versos 15 a 17, e que vida existe lá, nesta casa, não é? Que a partir do verso 31, Jeremias está dizendo. Então, a primeira parte, esse texto, porque nós sentimos o que homens, mesmo totalmente seculares e até ateus, não é? Sentem, e esse desejo que nós temos de um lugar que satisfaça para aquilo que nós fomos feitos, a sensação de um lugar que se encaixe com o que nós somos. Então esse texto naturalmente é sobre o fato de que Israel havia sido invadido diretamente, não é? Sempre as profecias, elas têm a ver com o que está acontecendo e mais. Então Jerusalém havia sido saqueada pelo Império Babilônico, os filhos de Israel estão sendo levados cativos, eles foram exilados. Nós sabemos, essa passagem fala sobre isso quando diz nos versículos 10 e 11: aquele que espalhou Israel os congregará. Aquele que espalhou Israel, Deus vai trazê-los de volta, Ele os trará de volta, eles virão. Isso é tudo sobre o fato de que, embora eles tenham sido dispersos, eles tenham se tornado exilados, embora tenham sido deslocados, embora eles sejam sem teto, Deus vai trazê-los de volta. Eles mesmos, com seus caminhos, construíram a tragédia de serem o que eles são. E só Deus pode fazer isso. E Deus está dizendo que vai fazer exatamente isso. E Deus começa a aprofundar o que Ele vai fazer, e nós vamos ficando meio espantados com o que Deus está dizendo. Então você pode dizer, tudo bem, eu já ouvi falar sobre isso. Isso aconteceu. Eles foram levados para a Babilônia, eles ficaram lá 70 anos, não é? Mas depois Deus trouxe eles de volta da Babilônia. O problema foi resolvido. O que isso tem a ver com o século 21? Não é? O que isso tem a ver com agora? A resposta tem tudo a ver, não é? Muita coisa, porque não é só aqui em Jeremias, mas em Ezequiel, em Jeremias, em Isaías, todos os profetas falam sobre Deus trazer o povo de volta para casa. Há muitas profecias a respeito disso. E o Senhor os trará para casa, Ele os fará voltar do exílio da Babilônia, Ele vai trazer de volta. Mas o que a gente tem que prestar atenção é que quando os profetas estão falando a respeito disso, eles começam a ir além do que nós podemos ligar aos fatos que nós conhecemos. Sempre assim, você vai ver Isaías profetizando sobre algo do tempo dele, e de repente ele começa a dizer sobre um menino se vos deu, não é? O seu nome será Conselheiro
de repente você percebe que o que Isaías está falando era para aquele momento, mas ele começou a falar sobre algo lá na frente. Os próprios profetas não tinham muito uma ideia disso, não é? Desses saltos. É como se eles vissem cadeias de montanhas e não vissem os grandes vales entre uma coisa e outra. Então eles estão falando sobre algo que estava acontecendo ou iria acontecer em poucos anos, mas de repente eles estão falando sobre milhares de anos à frente deles, sem nenhuma indicação no texto de que essa mudança está sendo feita. Então os profetas começam a ficar meio que exorbitantes quando eles começam a falar que Deus vai levar o povo para casa. E eles começam a ser, eu diria, incrivelmente extravagantes. Eles começam a falar coisas que são grandes demais, eles começam a fazer reivindicações que são enormes, quando eles começam a falar o que Deus vai fazer. Então, só para a gente ter alguma ideia, em Ezequiel, esta é uma previsão de que ele vai trazer. Ezequiel já profetizou, não como Jeremias, que foi antes do exílio. Ezequiel profetizou no exílio, né? Ezequiel é um daqueles que foram levados para a Babilônia. E ele está lá profetizando, e ele começa a falar sobre Deus levar o povo para casa, e ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel 36, 24, 28. Você vê, ele começa a falar sobre uma aliança que Deus vai fazer com eles. Em Ezequiel 33 e 35 diz assim: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam, e dirão: esta terra assolada se transformou no jardim do Éden. Então o jardim do Éden não é apenas voltar para casa, é voltar para o jardim do Éden, é voltar para a perfeição daquilo que Deus preparou para o homem. Aqui em Isaías 35, a partir do verso 1, diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão o caminho. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá nele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá em suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá completamente toda tristeza e todo gemido. Você vê, eles estão extrapolando na linguagem quando começam a falar sobre a volta do exílio. É claro que há outro lugar onde Isaías diz que o lobo vai deitar com o cordeiro. Ele diz assim, no 11:6: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. E Isaías 19 diz: naquele dia, a partir do 24, né? Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. No Salmo 78, Deus diz assim no verso 4: farei menção a Raabe e de Babilônia aqueles que me conhecem. Eis que da Filistia e de Tiro e de Etiópia se dirá: este nasceu em Sião. Agora, o que eles estão dizendo? As profecias sobre o retorno do exílio que o
povo de Judá experimentou, 70 anos depois, eles voltaram do cativeiro. Nós conhecemos a história de Esdras, de Neemias, mas eles voltaram. Essas profecias estão muito acima do que aconteceu. Não um paraíso, farei com eles uma aliança, colocarei minhas leis nos seus corações, farei com eles uma nova aliança. E nada na história jamais foi assim. E o leão vai andar com o cordeiro, e uma criança poderá apacentá-los, ninguém vai precisar ensinar ao outro, todos andarão pelo caminho santo, todos me conhecerão. Estamos falando sobre o jardim do Éden. Flores no deserto, ele diz, os desertos vão florir, vão se encher de flores, de rios. O que eles estão falando, o que significa? Israel está voltando, e a volta, é óbvio, foi incrível. Parecia que, pelas suas próprias capacidades, eles nunca iam voltar da Babilônia, como não puderam sair do Egito, e Deus realmente tirou eles de lá. Mas é extremamente importante essa volta deles, mas a imagem que os profetas tecem, quando eles começam a falar sobre isso, é muito maior do que o que jamais aconteceu. Então o que é isso? Todos os seres humanos foram feitos para uma casa, e eles perderam sua casa. Todos nós estamos, de certa forma, no exílio. Todos nós estamos numa Babilônia, assim. E até homens homens não regenerados, como Heidegger e Marx, podem dizer, nós sentimos essa sensação de que nós somos exilados, de que não estamos no lugar onde preenche as necessidades mais profundas da vida. Então, a Bíblia está realmente dizendo isso, que a única maneira que você pode entender essas profecias que estão tão acima da volta de Judá para casa, com Esdras, Neemias, que é óbvio, elas nunca foram cumpridas no retorno literal de Judá para casa. Sabe, a profecia que diz, eu farei com eles uma nova aliança, e darei-lhes um novo coração, e tirarei o coração de pedra, e vou dar um coração de carne. E Deus diz, eu vou curá-los do exílio. Ele não está falando apenas com Israel, ele está falando com parte da raça humana, não é? Talvez o Israel em Abraão, não é? Ele diz, há um exílio final, e eu vou trazê-los de volta, não é? O que é isso? A Bíblia diz que Deus nos fez para uma casa, mas que nós perdemos a casa, o lar. Não é só a ideia da habitação, mas o lar. Primeiro de tudo, Deus nos fez para um lar. Gênesis 2, quando Deus nos criou, Deus nos colocou no jardim do Éden, não é? E o jardim do Éden era a nossa casa, era nosso lar. A gente pode pegar essa ideia de casa, acho que a gente pode fazer disso uma ilustração primeiro negativa, não é? Há um filme de Ridley Scott com Matt Damon que é chamado Perdido em Marte. Ele vai para Marte lá com o pessoal, dá um problema lá, o pessoal precisa voltar, evacuar rápido, e por algum erro lá eles acabam esquecendo o Matt Damon sozinho em Marte. Então imagine se acontece isso com você, né? Você ficou sozinho. A gente viu lá no filme, quem viu, né? O filme é de 2015, como foi complicado o fato dele estar em Marte sozinho. Mas imagine, você também é um astronauta, e você está num foguete, numa nave, e ela cai lá em Marte, e a primeira coisa que talvez que você pudesse fazer, não é, era abrir a porta da sua nave e respirar um pouco de ar puro, não é? Encher os pulmões. Mas assim que você fizesse isso, você, em vez de desfrutar do frescor, né, da atmosfera marciana, os seus pulmões iam sentir uma grande alienação. Aqui, onde nós vivemos, a nossa atmosfera tem 20% de oxigênio. E lá em Marte, 95% é dióxido de carbono. Não é? Não tem nem 1% de oxigênio
na atmosfera de Marte. Então, quando você enchesse os pulmões, os seus pulmões iam se sentir num lugar totalmente estranho para os pulmões. Por quê? Porque aquele lugar não é a sua casa. E, portanto, isso significa que esse ambiente não pode suportar as necessidades básicas. Por exemplo, não pode suportar as necessidades do seu pulmão. E seus pulmões foram construídos para respirar uma atmosfera em que tem 20% de oxigênio. E como lá não tem 20% de oxigênio, você vê que você não precisa nem baixar tanto como tem em Marte, menos de 1%. Você começa a subir montanhas, o Himalaia, lá o pico é chamado de quê? De zona da morte. Você tem alguns minutos, depois de maior esforço para chegar lá em cima, porque é muito pouco oxigênio. A maior parte usa máscara de oxigênio lá em cima, mas tem uns que não querem usar isso para não dizer que conseguiu subir só por causa do equipamento. Mas então ele está, mesmo no Everest, meio alienado do ambiente natural, porque tem muito menos oxigênio do que aqui embaixo. Então a atmosfera de Marte tem 95% de dióxido de carbono, 3% de nitrogênio e um monte de coisas com as quais o nosso pulmão não está feito, construído para funcionar. E você vai sentir o que então? Uma alienação física, não é? Esse lugar não comporta as minhas necessidades físicas, as funções biológicas, não é? O funcionamento do meu pulmão, e isso não se encaixa em você. O planeta podia ser lindo, né? Ou você pode achar lindo, não pode achar, não importa. O fato é que aquele planeta não se encaixa nas capacidades físicas que você tem. Ainda que ele fosse lindo, enfim, qualquer planeta que fosse, não só isso, você não vai experimentar só essa alienação física. Você vai experimentar, você não vai viver muitos minutos num lugar sem oxigênio, né? Nós não temos muito tempo sem oxigênio, temos só alguns minutos mesmo. E você vai experimentar também uma alienação psicológica, uma alienação social. É isso que você vê, por exemplo, no Perdidos em Marte, com Matt Damon. Não é só que aquilo não pode sustentar a vida dele. Ele sente completamente alienado psicologicamente e socialmente, estando sozinho. Naquele lugar, não há ninguém lá. E você precisa de outras pessoas. Você foi feito para interagir com outras pessoas. E é por isso que mesmo aqui na Terra, mesmo que você não tenha alienação física, você pode ter outro tipo de alienação que te acaba contigo. Apesar de em muitos lugares na Terra, o teu físico também sentir uma profunda alienação, não é? Então Tom Hanks fez um filme, O Náufrago, não é? O nome dele é Chuck Noland, lá no filme. E ele fica sozinho. Você vê que ele está tão alienado socialmente, psicologicamente, que o grande amigo dele, com quem ele conversa, com quem ele não pode viver mais sem, é o Wilson. E a gente sabe que o Wilson é só uma bola de vôlei com a mão sangrenta que encostou na bola e ficou ali parecendo uma cara, né? Então ele tem que conversar com o Wilson. Você vê que o Wilson se torna um amigo tão grande dele que a ideia de perder o Wilson é um desespero para ele, igual perder alguém. A bola de vôlei virou um alguém para ele, não é? Então foi um sucesso, né? Do 2000. E eu vi um filme com o Matheus há um tempo que não foi um sucesso tão grande igual o Náufrago, mas era O Passageiro, de 2016. As pessoas iam colonizar um planeta muito longe da Terra, porque aqui a Terra ficou... Essas coisas sempre tem filme, né? A Terra não estava mais suportando a quantidade de pessoas, a poluição e os problemas climáticos, e um grupo de pessoas então vão ser colonizadores, igual as pessoas saíram da Europa para vir para a América. Então eles iam colonizar um planeta muito distante. E a ideia do filme é que a tecnologia de uma nave incrível que eles construíram era que as pessoas iam ficar num estado de hibernação, porque o planeta era muito longe e a viagem ia durar 120 anos. E óbvio, ninguém vive 120 anos. Se você faz uma viagem dessa, você não ia chegar.
Então eles desenvolveram uma técnica que você ficava numas cápsulas em que você hibernava. É como se você ficasse lá dormindo e o tempo não ia passar para você. Você deitou lá na cápsula com 30 anos e ia passar 120 anos, você ia acordar lá quando a nave estivesse próxima do planeta, que eles viram que era um planeta que tinha as condições como a Terra. Você ia acordar, a cápsula ia lá abrir, desligar, despressurizar, e você ia estar com os mesmos 30 anos de quando você saiu da Terra. Mas o que acontece no filme é que depois de 30 anos de viagem, uma cápsula dá um problema, dá um defeito, e ela para de funcionar. E a pessoa que estava na cápsula, um rapaz, né, um homem, ele acorda. E agora ele está numa situação desesperadora. Porque ele acordou depois de 30 anos, ele não tem como voltar para o estado lá de hibernação, mas ainda faltam 90 anos para a nave chegar no destino. E o filme é isso, porque ele sabe que vai viver e morrer antes de chegar. Que ele vai envelhecer e morrer sozinho na nave. Porque todo o resto das pessoas, tripulação e os passageiros, estão todos dormindo naquelas cápsulas. E eles só vão acordar daqui a 90 anos. Então ele sabe que nunca mais vai ver aquelas pessoas. Mas aquela nave parece um transatlântico altamente luxuoso. Comida, tecnologia, tem tudo. Então no início ele ainda fica mais ou menos bem, porque ele fica lá comendo aquelas comidas maravilhosas, usando jogos eletrônicos, filmes. Ele está no hotel 5 estrelas, estão as melhores comidas, as melhores coisas, mas chega uma hora que ele não tem nenhum ser humano, ele sente uma alienação social e psicológica tão grande que ele fica num dilema. Ele abre alguma cápsula? Ou seja, ele faz alguém também igual ele acordar e condena essa pessoa à morte também sem chegar no planeta, porque se alguém acordar, o que vai acontecer? Essa pessoa também não vai viver 90 anos, 80 e poucos anos, já que ele já está ali há algum tempo sozinho. Ela vai morrer também. Então ele fica olhando os computadores, vendo as pessoas que estão lá deitadas, lendo lá a ficha delas, tentando... E ele acaba abrindo uma cápsula de uma menina, não é? E ele sabe que está condenando ela à morte igual a ele, mas você vê, era tão insuportável a ideia de ficar sozinho, mesmo com todo o conforto, até morrer sem falar com ninguém, sem ter contato com ninguém, que ele abriu a cápsula. Só que é óbvio, ele não vai contar para a pessoa que ele fez aquilo, você vai ficar com raiva dele, não é? E todo o drama do filme vai se desenvolver em torno disso. Mas você vê, essa é a alienação social, psicológica que ele estava sofrendo, como lá o náufrago. No caso dele, ele não tinha os problemas do náufrago, tinha que arrumar comida e tal. Ele tinha tudo, mas ele não tinha ninguém. E então você vai começar a sofrer um colapso psicológico, porque você precisa de outras pessoas. E você vê, se você tivesse como Matt Damon em Marte, lá não é a sua casa, não tem ninguém. Além de haver alienação física, o seu corpo não foi feito para aquele lugar, mas também psicologicamente, socialmente, você começa a sentir a alienação. Você não vai viver muito tempo em Marte, né? Se você tiver algum oxigênio eventual guardado em cilindros na nave, eles vão acabar. Então, porque você está num ambiente que não é o seu lar, isso significa que esse ambiente não suporta você. Ele não supre suas necessidades. Você foi construído com necessidades que aquele ambiente não pode suportar. Você vê nesse outro filme, ele tinha tudo para que o físico dele fosse sustentado, mas o ambiente não era suficiente para sustentar ele psicologicamente e emocionalmente. E se você vai viver em algum lugar, mesmo que por um mês, se você falar assim, você vai ter que ficar 2 meses nesse lugar, há uma tendência na gente em querer dar uma ajeitada no lugar onde a gente está. Botar um quadro aqui, empurrar o sofá para lá. Você acertar as coisas para se adequarem um pouco a você. Não é? Porque às vezes algumas coisas baixas, você é alto, você vai bater com a cabeça.
como aquele lugar que você está ambientado. Se você se levantar à noite, se você se levantar na sua casa à noite sem acender a luz, você ainda consegue se locomover tranquilamente, porque você está num espaço que combina com você, foi arrumado por você, para você. Mas se você está na casa de alguém, em outro lugar, não é assim. Você não consegue se locomover no escuro. As pessoas dizem que quando você fica num hotel, não é? As pessoas que pensam em segurança dizem que quando você está no hotel, a primeira coisa que você deve fazer quando chegar no hotel é ir para o seu quarto, fechar o olho, imaginar tudo escuro e pensar: como eu posso sair daqui se pegar fogo e não tiver energia? Porque se você for dormir, chegou no hotel, subiu para o andar que você foi, ou onde você está lá, e você simplesmente vai dormir, eles dizem, se pegar fogo, a luz é cortada. E se você não sabe como sair, você está perdido. Mesmo que a saída não seja tão difícil, porque é um lugar estranho. Então você deve fechar o olho lá na porta do hotel, do seu quarto, e pensar: eu tenho que descer por aqui, descer a escada ali, virar lá, e eu vou sair lá no pátio. Então, se eu acordar no meio da noite com fogo, tudo escuro, eu vou saber sair deste lugar, mesmo que eu esteja no 5º, no 10º andar, onde está a escada, sem precisar enxergar, não é? Porque não é o seu lugar. Você vê em Marte, não é a sua casa, não é numa nave que vai levar 90 anos para chegar no destino, não é a sua casa. Então você começa a corrupção, não é? Você começa a quebrar, você começa a ser partido por essa alienação. É por isso que você experimenta essa alienação. É por isso que Ezequiel disse que eles faziam o quê? Eles penduravam as harpas nos salgueiros, eles não podiam cantar. Eles estavam quebrados na Babilônia. Ele disse assim: como nós vamos cantar as canções de Jerusalém, as canções de Sião na Babilônia? Nós não temos condições, nós estamos quebrando, não é? Nós estamos sendo desfeitos, não há alegria em nós, não há gozo. A gente tem as harpas ainda, a gente ainda tem as cordas vocais, mas como? A gente colocou as harpas nos salgueiros e a gente chorou, em vez de cantar o cântico de Sião. Então, não suporta as suas capacidades físicas, psicológicas, sociais. E quando Deus nos criou, Ele nos colocou em casa, não é? E Ele nos colocou no Jardim do Éden, e o único lugar onde todas as nossas capacidades eram absolutamente satisfeitas. Intelectuais, estéticas, sociais, psicológicas, espirituais e emocionais. O Jardim do Éden sustentava todas essas coisas perfeitamente. Aquela sensação que Heidegger e Marx diz que o homem tem, então, isso é totalmente estranho. Cada uma das nossas capacidades era absolutamente preenchida com o que ela necessita, era absolutamente sustentada. Todas as nossas necessidades emocionais, psicológicas, sociais, estéticas, todas essas coisas eram providas. Você vê, a primeira coisa é que a gente se tornou pessoas sem lar. Nós temos que ter um lar e nós não temos mais o lar. A segunda coisa que a Bíblia nos diz é que todos nós perdemos o nosso lar, em Gênesis 3. Quando nós escolhemos ser nossos próprios senhores, nossos próprios mestres, essencialmente nossos próprios senhores, Deus disse: vocês podem ser senhores de vocês mesmos por um tempo, vocês podem viver essa ilusão, mas fora de casa, não em casa. Vocês estão expulsos. Nós fomos para o exílio, nós perdemos o jardim e perdemos nosso lar. E vamos imaginar de alguma forma que você tenha uma nave espacial, igual aconteceu na verdade no filme lá com o Matt Damon, e você seja um cara meio genial assim, você vê que ele consegue produzir
pelo menos por um tempo, né, alimento, e tentar consertar a nave. Vamos que você seja uma dessas pessoas geniais que consiga, não só seja um piloto de um astronauta, mas você consegue consertar e você finalmente consegue fazer funcionar a nave. Então você volta para casa e você sai de Marte, você chega na Terra e você está em casa, mas a questão é, quando você chegar aqui, você está em casa? Não é? É sobre isso que Heidegger e Marx estavam falando. Você, em Marte, você ia morrer muito depressa. Não é? Você ia morrer em minutos, por causa de menos de 1% de oxigênio da atmosfera marciana. Mas aqui na Terra, você só vai morrer mais devagar. Mas vai morrer. A Terra não pode sustentar as suas necessidades físicas, psicológicas, emocionais, estéticas. Não é? Você só demora mais a morrer, mas você também morre. Não é? Como isso poderia ser se essa fosse a sua casa? Se esse fosse o teu lar? Mesmo nesse mundo, você ainda está lá, os teus pulmões não resistem 3, 4 minutos. Aqui, 60 anos, 50, eles também não resistem muito. Eles também estão se desgastando. É isso que Paulo disse: o meu homem exterior está se corrompendo. O meu homem exterior, eles não está em casa também, então ele está se corrompendo. E ninguém entendeu isso melhor do que Albert Camus, que é um filósofo, não é? Mas também autor, jornalista, francês, vários livros famosos, morreu em 1960, nasceu em 1913, ganhou o Nobel, né, de literatura em 57. E ele escreveu algo que eu li quando eu tinha 18 anos, e isso realmente me afetou desde então, de muitas maneiras. Camus disse isso em uma das suas obras. Então, veja o que ele diz. Os filósofos sempre dizem as coisas de uma maneira um pouco mais difíceis do que normalmente a gente diria, né? Normalmente você tem que ler mais de uma vez. Mas ele diz assim: a beleza é insuportável, nos leva ao desespero, porque ela nos oferece por um minuto um vislumbre de eternidade, que nós gostaríamos de estender para todo sempre. Mas nós não temos esse consolo. Nós vemos ela fugazmente nisso e naquilo, na flor, no mar, na pessoa que nós amamos. A gente vê isso de maneira fugaz. Nós não temos esse consolo, nós vemos isso, ela fugazmente nisso, naquilo, nessa mulher, naquele trabalho, naquele apetite, naquele cheiro. Mas colocar tudo em poucas palavras, para colocar tudo em poucas palavras, porque essa ânsia de viver em membros que estão destinados a apodrecer? É o que ele pergunta. Para a maioria dos homens, a aproximação do jantar, a chegada de uma carta ou o sorriso de uma menina passando são suficientes para ajudá-los a contornar isso por um tempo. Mas o homem que gosta de cavar em ideias, ou seja, filósofos, né, encontra-se cara a cara que essas coisas particulares tornam sua vida impossível, e vive com a sensação de que a vida é inútil e dá origem à angústia. Do puro viver contra o rio, todo ser pode ser superado com repugnância e revolta, e essa revolta do corpo é o que se chama náusea. Ele disse então que a vida é uma náusea, que todas essas coisas que aparentemente parecem ser boas aumentam a náusea, porque quando a gente olha para aquilo, aquela paisagem, aquela pessoa, aquele relacionamento, nós sentimos algo que grita em nós: isso devia durar para sempre. Não é? O que ele está dizendo é simples e profundo, né? Ele diz que quase ninguém quer realmente enfrentar isso. Ele diz que a maioria das pessoas tentam se distrair, não é? Para não pensar nisso, para não pensar nas implicações da morte. É o que Camus está dizendo. Ninguém quer enfrentar a verdade filosófica, porque o emocional deles
não suporta. Então eles se distraem para fingir que não vai acontecer. E a maioria das pessoas não querem pensar sobre isso, então eles acham que eles podem ter o quê? Sexo, diversão, viagens, para esquecer, mas eles não conseguem fugir da náusea. É o que ele está dizendo. Entretenimento, e ele diz: a beleza é insuportável para nós, porque em vez de ela nos fazer o que devia fazer, nos leva ao desespero a beleza, oferecendo-nos por um minuto um vislumbre de uma eternidade que nós não vamos ter, que nós gostaríamos de estender ao longo do tempo, e nós já sabemos que não. Você vê, isso aqui é Albert Camus, um grande filósofo, não é? Mas essa filosofia, ela se espalha. A gente é discipulado o tempo todo, né, queridos, pela nossa cultura. De um livro como esse, não é? Importante, de Camus, ou de um filme da Disney. O Rei Leão, por exemplo, o Mufasa, ele fala mais ou menos o que Camus diz na linguagem de criança, tentando fugir da náusea. Não é? Ele é quem Camus descreve na versão infantil. Não é? Porque tem até uma música maravilhosa, né, do Elton John, chamada O Círculo da Vida. E basicamente lá na história acontece como Mufasa explicando, né, para o seu filho que, filhinho, isso aqui é o círculo da vida, é maravilhoso. Quando você morrer, você vai virar fertilizante, que vai fazer as plantas crescerem. Então as zebras, elas vão comer as zebras, os antílopes, vão comer o mato que vai crescer, que faz parte de você ter se tornado fertilizante. Então você vê um ciclo. Você hoje pode caçar uma zebra, mas amanhã você vai ser o fertilizante que vai produzir a comida da zebra. Não é lindo? Isso é o ciclo da vida. Aí tem aquela música do Elton John bonita, né? Então isso vai acontecer com todo mundo. Está todo mundo nesse círculo da vida. E ele está explicando ao filhinho dele: não é um pensamento adorável, não é um pensamento lindo, não é o círculo da vida. Albert Camus diz: não é um pensamento adorável. Isso é um pensamento insuportável. Isso é a náusea. Esse papo do Mufasa é um homem tentando fugir de uma realidade nauseante, não é? Aqui está porque Camus diz que a gente encontra essas fugas até mesmo num desenho para crianças. Todas as mídias, ideias, filmes, todas as coisas, séries, livros, estão nos discipulando em alguma coisa, não é? Então, um mundo em que todos que você ama vai virar fertilizante. Um mundo em que todos que estão aqui nesta noite vão virar fertilizante. E então, no fim, você também vira fertilizante. Então todo mundo acaba por jamais lembrar de todo mundo que um dia já foi um ser racional, mas que se tornou fertilizante, e depois os outros que conheceram ele se tornam fertilizante, até que não haja mais ninguém que lembre que ele sequer existiu. Camus está dizendo: isso não é um mundo que sustenta um desejo básico do nosso coração, o mais básico. Qual é o desejo mais básico do nosso coração? O desejo básico dos nossos corações é ter um amor no passado que pese no futuro. Ele diz: você desfruta de um momento que você sente que tu toca a eternidade, mas aquilo não vai ser eterno, não é? Que quando fazemos algo certo, quando amamos alguém, quando desfrutamos essas coisas, nós queremos que o que a gente está fazendo conte para sempre, não é? E esse mundo não pode sustentar isso, mais do que a atmosfera de Vênus, de Marte, pode sustentar a nossa vida. Portanto, esse mundo não pode ser a nossa casa. Sim, nós não morremos tão rápido aqui, mas nós morremos.
não é? Como um náufrago na ilha lá, Chuck Noland. Nós estamos o quê? Cada vez mais o Tom Hanks não parece mais o Tom Hanks. É óbvio que, como náufrago, ele está morrendo. Se nada acontecer, se ele não conseguir sair daquele lugar, ele vai morrer. Esse mundo não é nossa casa, ele não pode sustentar e apoiar as necessidades mais básicas do nosso ser. Esse não é o mundo para o qual nós fomos feitos, existimos. Ele não é a casa que já tivemos. E houve um filme que eu gosto, às vezes eu vejo ele, por acaso eu vi esses dias e vi que, por alguma razão, ele está no YouTube, e o YouTube não derrubou o filme. De Geraldine Page, né? E ela estrelou esse filme chamado O Retorno para Bountiful, de 85, mas ela já estava velha, né? Velhinha. E foi legal, porque ela foi indicada 8 vezes ao Oscar. E só quando ela era velhinha, nesse filme, ela ganhou finalmente o Oscar. Então é meio emocionante, assim. Eu lembro até que a pessoa que estava lendo lá, na hora de escolher a atriz, a melhor atriz naquele ano, era o Salieri do filme Amadeus, né, o ator. E estava Geraldine Page, eu não lembro as outras, Whoopi Goldberg e Meryl Streep, mas Meryl Streep é fácil porque todo Oscar ela está concorrendo, então a gente sempre sabe que uma das concorrentes é a Meryl Streep. Mas quem ganhou foi ela, por esse filme, um filme lindo, que talvez seja um filme que queira lidar mais verdadeiramente com a ideia de envelhecer e morrer, né? Em vez de querer simplesmente dourar, né? E a história é que ela é uma viúva idosa, viveu a vida, não é? Criou filhos, enfim, mas o marido morreu. E ela agora o físico está totalmente desgastado e ela se sente muito infeliz, muito infeliz. Então ela começa a ter uma ideia fixa em voltar para o lugar onde ela viveu a juventude, conheceu os seus amores, não é? Viveu o que ela achava ser a melhor parte da vida, que era Bountiful, uma cidade, não é? E que está no Texas, né? Uma cidade pequena do Texas, na costa do Golfo. E ela começa a sentir que, se ela pudesse voltar, ela ia ter, mesmo com todas as dificuldades que ela tinha, ela ia ter um retorno a coisas boas da vida que sustentam. E ela volta. É óbvio, não querem que ela volte, né? O filho, a nora, se eu não me engano. E ela é uma senhora, então ela não pode fazer isso assim, ela depende de ajuda. E ela consegue alguém que se importe e ela volta. Então, quando ela volta para Bountiful, que ela sonhava, ela encontra o quê? Então, a casa dela é uma ruína, não é? É uma coisa velha. É aquelas casas onde o mato tomou conta, onde você encontra uma bicicleta enferrujada que está ali há 20 anos. Ela acha todos os lugares que era importante na memória dela, não são grandes, não são incríveis, ela não descobre apenas que as coisas mudaram, que onde tinha um campo de maçãs, não é? de macieiras, agora tem um shopping. Não é só isso, tem lugares que não aconteceu nada disso, e tem lugares que não aconteceu nada, está exatamente igual. E esse é o problema também que o filme mostra. Não só que quando você volta, as coisas estão desgastadas, velhas, em ruínas, mas aquilo que não está, não é tão grande como você pensava. A tua lembrança te enganava, não é? Tu achava que aquele lugar era enorme, que aquela coisa era linda, que aquela era maravilhosa. Aí tu volta, aquilo que não foi desgastado, ela vê e não é tão grande assim. Não é tão lindo como ainda estava na memória dela. É muito mais comum, em outras palavras, até mesmo aquilo que você lembra e que não foi destruído, não era como você lembra. Não é? Tudo que você lembrava era mais ou menos uma casa que você nunca teve, um lugar que você nunca teve. Não é? Por quê? A Bíblia faz todo sentido, né? Em tudo, e aqui também. A Bíblia diz que a casa que seu coração procura tem lembranças, entre aspas. De fato, não é?
lembranças que estão impregnadas em sua vida. É a memória coletiva do Éden, sabe? É a memória coletiva de que nós fomos feitos para algo maior do que tudo que existe no nosso mundo. Nossa alma foi feita para algo maior, para uma glória maior. E é por isso que mesmo homens totalmente seculares, como Heidegger e Marx, pode dizer, nós sentimos a alienação. Não é? A Bíblia diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Em Eclesiastes 3, o que o Salmo 90 diz sobre Deus? Moisés, ele não vai entrar na terra de Canaã, não é? Depois de todas aquelas jornadas, Deus diz para ele, você não vai entrar. Moisés podia ficar o quê? Deprimido, arrasado. Moisés então escreve o Salmo 90, que é um salmo maravilhoso, e ele diz: Senhor, tu tens sido a nossa morada de geração em geração, tu tens sido a minha habitação. Eu sei que não era em Canaã que eu ia encontrar paz, gozo, em casa. Tu tens sido a nossa morada. Morrer aqui no deserto ou morrer em Canaã não é o que traria para mim paz, descanso, porque tu mesmo tens sido a nossa morada por todas as gerações. Então Isaac Watts, ele coloca tudo isso num hino baseado no Salmo 90, que chama Tu és o nosso lar eterno. Então Deus é o lar que nós perdemos, que sem saber nós ansiamos. Há desejos emocionais, psicológicos, há todo tipo de necessidades em nós que foram feitas para algo que nada no nosso mundo satisfaz. Você sabe que quando uma coisa está fora do seu elemento, aquilo está morrendo. Se você vê um peixe fora d'água, ele não está morto, ele está pulando lá, mas você sabe, não tem muito tempo. Ele está fora daquilo para o qual ele foi feito. Ele foi feito para a água. Quando você tira uma árvore, um vegetal do solo e coloca lá, ela não morre. A folha dela está verde, mas você sabe, vai morrer. Em alguns dias, isso vai ser uma coisa seca, sem vida, porque isso está fora do elemento para o qual ela foi criada para estar. Então ela está viva ainda aqui. Essa árvore está morta, mas vai morrer. Esse peixe ainda está vivo, mas vai morrer. Eu diria que um peixe também, que se visse um ser humano se debatendo debaixo d'água, se ele pudesse falar, ele dizia a mesma coisa: esse ser humano ainda está vivo, mas não vai demorar. Ele não foi feito para que a água não é o seu lugar de vida que sustenta, para o qual ele foi feito. Então, um homem fora de Deus é como um peixe fora d'água, é como uma planta fora da terra. Deus é a casa, de alguma forma, que nossas mentes, nossos corações ainda lembram. É por isso que C.S. Lewis diz que quando você sente o cheiro de uma flor, você vê uma paisagem, você sente que aquilo desperta em você uma saudade, mas você não sabe de quê, nem de que lugar, nem da onde. E você vai até aquilo e você pensa que aquilo vai preencher aquilo que aquilo despertou. E ele diz que aquilo gera uma certa frustração, de certa forma, sem conhecer Deus. É o que Albert Camus está dizendo, produz náusea, porque aí você vai até a flor e ela não consegue entregar o que ela despertou, mas ela despertou uma saudade, um anseio, e isso aumenta então sua frustração, não é? E é o que nós relembramos. Então Camus diz, e vamos usar Camus para dizer duas coisas antes de irmos para o fim. Camus diz nessa obra: primeiro, evite a ingenuidade, não é? Ele está falando que mascarar, fingir que não vai morrer, fingir que as coisas que você está desfrutando agora vão durar para sempre, que esse cheiro, esse sabor, esse romance, que essas coisas vão durar para sempre, o filhinho lindo no colo, que isso é
infantil, ele diz. Então ele diz, se eu tiver uma grande família, ou se eu tiver uma grande casa, ele diz, isso é como as pessoas funcionam. E infelizmente ele é um homem também secular e ateu, né? Mas às vezes há mais sabedoria, às vezes na mente de homens assim, do que você vê na maioria dos cristãos. Ele diz, se eu tivesse uma grande família, eu ia ser feliz. Se eu tivesse uma grande casa, um grande marido, uma grande esposa, se eu puder ganhar dinheiro suficiente para obter aquela casa e poder ir morar onde eu quiser, com a paisagem que eu quiser, ou apenas uma casa para olhar para as montanhas, uma casa para olhar para o mar, então eu ia ficar bem, eu ia ficar bem. Camus diz, não seja ingênuo, você não vai ficar bem. Não tente mascarar sua falta de moradia, não é? Eu acrescentaria, né? Não tente mascarar sua falta de moradia espiritual profunda, pensando, se eu construir uma grande família, eu então vou ficar bem. Se eu construir uma grande casa, ou se eu lidar com esse problema aqui, se o meu corpo mudar ali, você não vai ficar bem. Não faça isso, não vai funcionar. Tudo isso vai desmoronar. Sabe? Todas essas coisas apodrecem. Não apenas a casa, não é? Do retorno a Bountiful. Não é só a casa que estava em ruínas. Não é? Quando ela retornou a Bountiful, todo mundo que ela conhecia tinha morrido já. Ela voltou para uma cidade assim, mas todo mundo que ela amou e viveu aquela juventude, aquelas coisas, ou tinham morrido ou tinham ido embora e ninguém sabia para onde. Portanto, não tente mascarar sua profunda falta de moradia espiritual, ou pense que você vai corrigir qualquer coisa dessa na alma com qualquer uma dessas coisas. Em segundo lugar, não seja ingênuo, não é? Mas não chegue aonde Camus chegou. Eu admiro até onde ele chegou só com o pensamento natural. Mas Camus disse, o que nós chegamos é a náusea. E ele disse, o suicídio é a única questão filosófica verdadeira. Se nós nos matamos agora, ou se nós esperamos mais um pouco. Essa é a única questão filosófica. E está sendo falado por um grande filósofo. O suicídio é a única coisa na qual nós devemos pensar. Se nós resolvemos definitivamente a nossa náusea, ou continuamos com ela por um tempo, até que finalmente aconteça o inevitável, não é? Agora, pense em Moisés, pense em Albert Camus falando isso, não é? Que o suicídio é a única questão filosófica quando você realmente encara a vida de verdade. E pense em Moisés no deserto dizendo, Senhor, Tu é a nossa morada de geração em geração. Em Ti nós temos casa, em Ti nós temos tudo aquilo para o qual nós fomos feitos. Agora, você nunca vai imaginar alguém que possa dizer, Senhor, Tu é a nossa morada, dá um tiro na cabeça. Você pode entender perfeitamente um Camus fazer isso, ou viver uma vida nauseante até o fim. Mas você não pode ver alguém dizer como Paulo, não é? Para mim o viver é Cristo, dá um tiro na cabeça. Você não pode ver um Moisés no meio do deserto, abrasivo, dizendo, Senhor, Tu é a nossa geração, Tu é a nossa casa de geração em geração, dá um tiro na cabeça. Mas Camus, ele disse que essa é a única questão real para o ser humano. Ele vai bem até onde ele detecta todo o desespero humano, mas é óbvio, como um homem que ele é, apenas o homem do humanismo secular, ele não tem saída. Não porque ele não é brilhante, ele é brilhante. Não é uma mente brilhante, mas não tem nenhuma saída. C.S. Lewis fala, junto com Camus e você, e isso ressoa para nós, não é? Ele disse que conheceu um homem. C.S. Lewis também foi ateu antes de ser cristão, né? Ele conheceu um homem que era também ateu como ele antes, não é? E ele disse que esse amigo disse assim, eu odeio o universo.
E C.S. Lewis perguntou assim: por que você odeia o universo? E ele disse: porque não é a nossa casa. Não é a nossa casa. E a resposta de C.S. Lewis é melhor, não é? C.S. Lewis diz assim, abre aspas: embora estar com fome não prove que a gente vai conseguir comida, ou seja, eu estou com fome, posso morrer de fome, não conseguir, mas certamente estar com fome prova que existe uma coisa chamada comida. O fato de eu estar com sede não quer dizer que eu vou, C.S. Lewis diz, não quer dizer que eu vou achar água. Eu posso não achar água e morrer de sede, mas o fato de eu estar morrendo de sede prova que existe uma coisa chamada água. E ele continua: você diz que o universo material é injusto, é insuportável, você não gosta. Se você fosse apenas o produto de um universo material, se isso é tudo que você é, por que você não se sentiria em casa nele? Os peixes se queixam do mar porque estão muito molhados? É óbvio que não. Nós nos sentimos molhados quando entramos na água porque nós não somos peixes, não somos criaturas aquáticas. Então a gente se sente molhado, mas os peixes não dizem: eu odeio o mar. Por quê? Porque ele é molhado. Porque eles não acham que o mar é molhado, porque eles estão em casa. E C.S. Lewis continua: então, por que você não se sente em casa aqui? A única explicação possível é que a verdadeira casa nossa está em outro lugar, não é aqui. Como sentir sede não prova que eu vou achar água, pode ser que você nunca chegue nessa casa, mas sentir sede prova que existe água. E o fato de nós percebermos claramente que nós não estamos em casa aqui, quer dizer que existe algum lugar que é a nossa casa, porque nós não sentimos essa necessidade, como os peixes não sentem necessidade de algo, porque o ambiente deles é molhado, porque eles não se sentem molhados, eles estão na casa deles. Então não seja ingênuo, não é? Eu diria, junto com Camus está certo, não seja ingênuo. A definição de Mufasa é desespero e náusea. A pessoa que você mais ama virar fertilizante. Não é um ciclo da vida bonito, como parece na música do Elton John. E no final, tudo que você ama virar fertilizante. E até você virar fertilizante não é bonito. Só é bonito porque você não está pensando, Camus diz, porque você está fingindo, porque você está se distraindo, porque você acha que com sexo, com festa, com viagem, com passeio, com belezas, com amigos, você vai fugir disso, mas você não vai fugir. Então a única questão filosófica é o suicídio. Então entendo o que o seu anseio por causa significa. Veja, nós temos um problema. O versículo 11 diz, curiosamente, ele não pode simplesmente trazer Israel de volta. Observe que ele diz: o Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Agora, o que isso significa? Não podemos encontrar um caminho para casa. Só Deus pode nos levar para casa, não é? Porque nós fomos exilados, não é? Porque fomos exilados em Adão e Eva. Porque eles foram expulsos a algo chamado pecado, não é? Nós fomos banidos da glória de Deus. Estamos destituídos, todos os pecados, todos estão destituídos daquilo para o qual foram feitos. Bem, o pecado é o quê? O pecado é o egocentrismo. O pecado é o homem curvatus em si, como diz Lutero e Agostinho. Então, deixe sugerir algo. O pecado, por sua própria natureza, é algo que expulsa. O pecado aliena, o pecado separa. Não é? Você conhece isso no dia a dia, isso te empurra para fora. O pecado sempre, porque o pecado é egocentrismo, ele sempre empurra tudo para fora. O pecado, pela sua própria natureza, isola a pessoa. O pecado, pela sua própria natureza, aliena a pessoa. Por exemplo, se você mentir para alguém, começa um isolamento. Você agora tem que começar a esconder coisas, se policiar para não falar e não dar pista de que você estava mentindo. Então você vê já uma alienação. Agora você já tem que ficar se escondendo, ou tem que ficar policiando o que você diz. Se você é falso, se você fala por trás de alguém, isso começa a gerar uma alienação, uma separação.
não é? E isso começa a gerar um afastamento. Você se afastou, você tem que se esconder, você tem que torcer para que ninguém conte o que você falou daquela pessoa, porque se alguém contar, vai gerar um problema. O pecado traz alienação, porque como ele é egocêntrico, ele faz isso. Você tem que ter cuidado, você está preocupado, e é óbvio que isso naturalmente vai gerando o quê? Distanciamento. Ouça, quando você mente para um amigo, quando você não é leal ao amigo, quando você fala mal de um amigo pelas costas, esse é o início do fim da amizade, da alienação. É o que o pecado faz. Quando você não é honesto, é o começo do fim da amizade. Você sempre pode tentar corrigir isso, mas é isso que o pecado faz. É o começo do fim da amizade. É o começo da alienação, da separação. Quando você mente para o seu cônjuge, é o início do fim, pelo menos de um bom casamento. E às vezes do casamento mesmo. Todo egoísmo, todo egocentrismo, todo pecado automaticamente te expulsa, te aliena, te separa, cria paredes, cria separação, não é? Você está pedindo alienação quando é guiado pelo egocentrismo. É o que aconteceu com nossos pais no Éden, é o que o pecado faz nas relações. Você está fazendo isso mesmo a você, ninguém está fazendo isso a você. Quando você faz isso, quando você não é leal àquela pessoa, você está levantando a parede. É o início do fim da amizade. Então, por toda a Bíblia, a pena, portanto, para o pecado é o quê? É ser banido, é ser expulso, não é? E é você ser exilado. E no inferno não tem relações pessoais. É o fim de tudo no ser humano, que podia se relacionar com outros seres humanos. O inferno é o homem curvatus em si para sempre, é esse inferno mesmo, não é? É por isso que na Bíblia tem um bode expiatório. No Antigo Testamento, então, durante as andanças no deserto, os filhos de Israel, uma vez por ano, no dia da expiação, como nós vamos celebrar a Santa Ceia, além de matar o animal que ia ser jogado o sangue sobre o propiciatório, para fazer a propiciação, o sumo sacerdote botava a mão na cabeça do bode expiatório e confessava os pecados. E ele era o quê? Ele era solto no deserto, inabitável, onde não podia sustentar a vida dele. Ele era abandonado, o bode expiatório não era morto. Os dois animais eram para simbolizar o que Cristo fez, não é? Essa era a maneira de Deus dizer: a penalidade do pecado é ser expulso, é ser banido, é estar sozinho para sempre. Como então nós vamos encontrar o caminho de casa? Você viu ele dizendo: não pode. Não é? Como seremos trazidos de volta? A resposta está no versículo 15. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora pelos seus filhos e recusa ser consolada, porque seus filhos já não existem. O que é isso? Há 3 lugares na Bíblia onde Raquel chora pelos seus filhos. Primeiro, em Gênesis 35, Jacó estava voltando para casa. Finalmente, Jacó, ele prosperou distante de casa, do seu lar, não é? De Isaac. Mas você vê que ele sempre queria voltar para casa. Finalmente, agora ele pegou sua família e disse: vamos voltar para casa. Vamos voltar para minha terra natal. Mas uma grande tragédia acontece no caminho de casa em Ramá, não é? Raquel entrou em trabalho de parto. Nós sabemos que Raquel era o amor da vida de Jacó, e ela entrou em trabalho de parto, e o trabalho de parto foi difícil, e Raquel teve um filho, mas ela sabia que ia morrer, e porque ela estava morrendo, ela botou o nome do filho de Benoni, que quer dizer o filho da minha dor, o filho da minha aflição. Ela estava dizendo: eu morri para que ele vivesse, não é? E ela sabia que estava morrendo no trabalho de parto, e para que aquela criança pudesse viver. E então ela nomeou o seu filho assim, de o filho da minha aflição, e chorou e morreu. Mas nós sabemos que Jacó mudou o nome do garoto. Ainda mais naquela época que o nome tinha a ver com as esperanças que você tinha para aquela pessoa, não é? E ele mudou o nome
que Raquel, chorando, chamou o seu filho de Benoni. Nós sabemos que Jacó mudou o filho para Benjamim, que é o filho da minha mão direita, é filho da minha felicidade. Nós sabemos, o filho bem amado. Nós sabemos como é simbólico a mão direita na Bíblia. Aqueles que estiverem à direita, Deus vai dizer: vinde benditos, possuí por herança, não é? E Jacó claramente não concordou, não é? E ele mudou o nome que a sua esposa morrendo deu à criança. E Raquel, chorando, tinha experimentado isso, e foi uma tragédia para Jacó. A segunda vez que a gente ouve sobre as lágrimas de Raquel está aqui, anos mais tarde, né? E algo interessante: os babilônios saquearam Judá e eles levavam os prisioneiros, como vários que a gente conhece que viveram na Babilônia, levaram até um ponto onde tinha um campo de concentração, assim, onde eles selecionavam quem ia para a Babilônia, para onde ia, o que ia fazer com todo mundo. E era em Ramá, era um campo de concentração, não é? E então, imagine as lágrimas desse lugar, não é? Você pode imaginar as lágrimas das mães que choraram por seus filhos que foram levados, não é? Separados das mães, mas milhares de filhos tinham sido mortos naquele dia. E você podia imaginar as lágrimas da mãe de Daniel. Daniel tinha 15 anos quando foi separado da sua família. Então, as lágrimas de Raquel é o que Jeremias traz aqui. São as lágrimas de cada pessoa que já chorou sobre a inhospitalidade do mundo, desse mundo que Jacó lá experimentou com Raquel, eles aqui, dos desejos mais profundos. Seus desejos mais profundos são ter amor que dura, não é? Jacó ia concordar com Camille, dizendo que Raquel despertou nele algo que ele desejaria que durasse para sempre. E o que causa náusea é que Raquel, como tudo, está morrendo. Ou seja, amar alguém que não está indo virar fertilizante, como Raquel estava virando ali para Jacó. Então você percebe, cada mãe que já pegou um bebê, é lindo, não é? Cada mãe que está com um bebezinho no colo agora feliz, ou isso que de maneira meio crua e dura, Camille está dizendo: cada mamãe com bebê, ou o bebê vai ver a mãe virar fertilizante, ou a mãe verá o filho virar fertilizante. Esse é o fim. E como ele não via nenhuma outra saída sem ser esse fim, ele diz que a vida é náusea, porque o bebê desperta na mãe anseios de algo que ela ansiava que durasse para sempre, um anseio de eternidade. Mas você pode dizer: eu não gosto de pensar nisso, então por isso que você não é filósofo. Camille diz ter a coragem de fazer isso, só que você vê que ele chega à conclusão, o humanismo secular não tem recurso nenhum, a conclusão que ele chega é a vida, a única questão é o suicídio. Então as lágrimas de Raquel são as lágrimas de cada pessoa que já chorou sobre essa inhospitalidade, mas há uma terceira vez que as lágrimas de Raquel são mencionadas. Você viu Gênesis 35, Jeremias 31 e em Mateus 2. Mateus cita esse texto do profeta aqui, de Jeremias 31:15. Ele diz como se aquilo tivesse se cumprindo. Ele diz assim em Mateus 2, 17 e 18: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existe. Cumprido. Mateus diz que Jesus cumpre isso. Agora, como isso aconteceu? Eu vou dizer, Mateus cita essa passagem a primeira vez em Mateus 2, quando Herodes mandou matar todas aquelas crianças para matar Jesus. Nós sabemos que Deus avisou a José, e José fugiu para o Egito, mas uma quantidade enorme de crianças em Belém morreu. E Jesus, para escapar disso, experimentou o quê? O exílio. Ele também foi viver como exilado no Egito, longe da sua terra, da sua língua.
Eles vão para o exílio. Isso, você vê, é interessante como tudo se liga. Não só isso, mas se você entender toda a carreira de Jesus, ele é um contínuo exilado. Jesus está sempre fora de casa. Se você começasse no lugar mais alto, não é onde eu vou começar, mas se a gente quisesse, a gente podia ir para Filipenses 2 e dizer: existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus e se esvaziou. Está vendo? Começa o seu exílio. Ele começa a sair do seu lugar. E Jesus diz assim: as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo o seguinte: não há nenhum lugar para mim nesse mundo. Eu sou completamente exilado aqui. Sua família pensou que Jesus era maluco, louco. Quiseram levar ele para casa. Sabe quando a família começa a se sentir envergonhada de um componente da família que está fazendo vergonha? Então, chegou uma hora que a mãe e os irmãos queriam levar ele embora para casa. As autoridades queriam matá-lo e os seus amigos, vamos combinar, eram totalmente estúpidos. Até o fim. Ele, portanto, não tinha nenhum lugar para ir. Ninguém que pudesse estar vivendo com ele a mesma situação para ele dividir. Ele sempre foi um desabrigado, um vagabundo no mundo, um exilado no mundo. Jesus era esse desabrigado que finalmente, no final da sua vida, ele se dirigiu para Jerusalém. Lucas 19 diz que quando ele viu Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém. Era estranho para ele, não é? Nunca houve um momento onde ele estivesse mesmo ali no lugar onde ele estava em casa, não é? E você não vê, Jesus é a Raquel final, a gente podia dizer, não é? Que vai morrer em trabalho de parto para que nós possamos nascer. Para que nós sejamos Benjamim, o filho da mão direita de Deus. Não é? Ele tem que morrer para que nós venhamos nascer num reino que seja a nossa casa, o nosso lar. Quando ele chegar à cruz, você sabe o que Hebreus diz, ele aponta que a cruz estava aonde? Fora do portão. Ele padeceu fora, como bode expiatório, longe, exilado, abandonado. Ele estava fora do acampamento, estava fora da cidade, ele foi expulso. Ele era o verdadeiro bode expiatório que nós vamos celebrar na Santa Ceia. O Pai expulsou ele para que nós pudéssemos ir para casa, para que nós pudéssemos ser levados para casa. Ele pagou a penalidade, o banimento final, o exílio final, o abandono final. E ele experimentou o que nós merecemos o exílio, nós merecemos o abandono de Deus. Nós que fomos construídos para a sua glória, merecemos para sempre ser destituídos dela. E isso é uma angústia muito maior do que a náusea que Camus experimentou, porque é uma náusea muito maior do que os homens podem experimentar na terra, apesar de eles já estarem experimentando. É por isso que não há cura para o ser humano. É por isso que você é ingênuo, mais ainda do que Camus disse, se você pensa que o humanismo secular realmente vai fazer alguém psicológica, emocional, se sentir finalmente em casa, no mundo. Ele está banido de casa. Não há nada que possa ser feito. Você vê Deus mesmo dizendo em Jeremias: eu vou ter que trazer vocês, vencer o inimigo de vocês. E é por isso que nós podemos ser trazidos para casa 3 horas antes de Jesus ser completamente expulso da presença do Pai, né? Desculpa, na noite que antecedeu ele ser completamente banido, ele vai experimentar naquela noite já um cálice disso no Getsemane, para ele saber no que ele ia mergulhar. E algumas horas antes do Getsemane, ele diz assim: eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu não gosto dessa tradução, porque parece que é um monte de casa. Na verdade, está dizendo o seguinte: que na casa do meu pai
Até que na casa do meu pai tem muitas moradas, fica esquisito, né? Casa, moradas. Parece que é a mesma coisa. E daí é o seguinte, na casa do meu pai há muitos quartos. É uma casa com muitos quartos. Eu vou preparar lugar para vocês. E onde eu estiver, vocês vão estar. O que ele está dizendo aqui é incrível, não é? Porque os discípulos não podem entender. Ele está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês. Como? Ele está dizendo, eu vou para a cruz para vocês terem um lugar na casa do meu pai. Eu vou preparar lugar para vocês amanhã pendurado numa cruz, debaixo da ira infinita do meu pai. Eu vou preparar uma casa para vocês. Vou preparar um quarto na casa do meu pai para vocês. Nós queremos lugar. Você constrói uma bela casa, mas não vai ser suficiente. Você acha que quando constrói uma casa dos seus sonhos, essa é a casa dos meus sonhos, você é feliz. Logo você descobre que aquela casa dos sonhos não resolve o problema da alienação, que até Marx e Heidegger podiam perceber, não é? Você constrói então uma grande família. E você pensa, agora sim, é uma grande família. Uma casa não ia fazer isso, mas uma grande família. Ou você encontra o amor da sua vida. Um de vocês vai assistir o outro virar fertilizante. Não vai funcionar. Não cura a alienação. Quando Jesus diz, eu vou para a casa do meu pai e vou preparar um lugar para vocês, ele está dizendo, eu estou indo para a cruz. Eu vou, como Raquel, morrer para que vocês nasçam. E vocês tenham um quarto na minha casa, na casa para a qual vocês foram feitos. Os melhores pais e mães são apenas um... Por que Deus nos deu pais e mães aqui nesse mundo caído? É só um eco que aumenta a saudade de algo que a gente sente que precisava ter, mas os nossos pais não são isso. As casas mais bonitas, os melhores casamentos, os melhores empregos, carreiras, não são a nossa casa, mas aumentam a saudade. Mesmo um homem como Camus podia dizer, cada uma dessas coisas aumenta em nós um anseio por uma eternidade que, no caso do que ele podia ver, não existe, e acaba pelas melhores coisas na vida aumentarem a nossa náusea. E até você reconhecer que nenhuma dessas coisas é um lar, você vai ser tão tolo quanto o mundo inteiro. Você sempre vai achar que a próxima coisa, o lugar que você vai ocupar, o teu trabalho, o casamento, as tuas relações, as amizades. É por isso que as pessoas ficam tão decepcionadas. Tem tantos amigos, mas eu continuo. Então, ela pensou que os amigos podiam ser uma casa, que os irmãos podiam ser uma casa, que o casamento podia ser uma casa, não é? Até que você reconheça que nada disso é uma casa, que a única maneira de chegar em casa é Jesus dizendo, eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai há um quarto para você e eu vou para a cruz. Até você admitir isso, você vai gastar a sua vida inteira correndo atrás do vento. E eu diria que a maior parte dos cristãos correm atrás do vento igual o mundo, eles estão decepcionados igual o mundo, tristes igual o mundo, sentindo a náusea de Camus igual Camus sentia, porque eles ainda acham que vão encontrar uma casa aqui, um lugar, onde eles se sintam realmente no lugar para o qual eles foram feitos. Mas Jesus abriu a porta, Jesus pagou a hipoteca, e Jesus comprou o lugar. Ele comprou um quarto para você na casa do seu pai. Não são milhões de dólares numa mansão no Rio, ou em qualquer cidade no mundo linda. É muito mais, não é? Ele diz, eu vou para a cruz para preparar um lugar, para preparar o lar que o coração de vocês sempre desejaram. Não se turbe o vosso coração. Não se desesperem. Não é? Eu sou o único que posso, eu sou a Raquel que posso com a minha morte dar vida a vocês, fazer de vocês benjamins, filhos da mão direita do meu pai, na casa dele. E a menos que você reconheça isso, você vai gastar uma quantidade tremenda da sua vida correndo atrás do vento. Quase todas as pessoas tristes, desanimadas, cansadas, é porque elas ainda estão tentando achar uma casa aqui. É por isso que Jesus fala com pessoas que já desistiram.
Ele diz assim: vocês que estão cansados e sobrecarregados, vocês são exilados, vocês não encontram uma casa, não é? Então, vinde a mim, e vocês vão encontrar descanso, vão encontrar um lar, vão encontrar uma casa. Pare, andando, tentando achar essa casa. No máximo, se você tiver uma mente brilhante, você ainda vai chegar onde Camus chegou e achar que a única questão filosófica é o suicídio. Por fim, para a gente cear, o que isso realmente significa para nós? Significa um novo relacionamento incrível, né? Os versos 31 e 34 dizem: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança. Você sabe que naquela noite que Jesus disse: eu vou preparar uma casa para vocês, indo para a cruz, ele disse: esse é o sangue da nova aliança. Você vê, os profetas estavam falando de algo e eles iam para muito à frente. Por isso que de repente eles falam de coisas tão grandiosas. Então, chegando os dias, declara o Senhor, que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando eu tomei eles pelas mãos e tirei eles do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, o Deus deles. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, eu porei a minha lei no íntimo deles, e eu escreverei nos seus corações a minha lei, a minha vontade, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, que é a fonte da alienação, né? Agora, a aliança é uma palavra para relacionamento. Uma nova aliança significa: eu vou dar a eles um relacionamento muito mais íntimo comigo do que ninguém jamais teve desde o Éden. Ninguém jamais teve, não é? E ninguém teve nem no Éden. Eu vou dar um relacionamento tão íntimo para essas pessoas que eles vão ser co-herdeiros com meu filho de todas as coisas. Eles vão ouvir o meu filho dizer: tudo que é meu é vosso. Vocês estão em casa realmente. Vocês não ganharam só um quarto na casa do meu pai. Vocês se tornaram herdeiros comigo. Vocês estão verdadeiramente em casa. Eu, como Raquel, trouxe vocês como benjamins ao mundo. Moisés foi o mediador da primeira aliança e matou animais, aspergiu sangue. E se você estivesse lá, como você se sentiria? Você teria dito: bem, isso é muito instrutivo, né? Todo esse sangue derramado. Eu aprendi algo sobre a expiação, aprendi algo sobre o meu pecado. Como é horrível ver esses milhares de animais sendo mortos, esse rio de sangue, e pensar que ali, aquele rio de sangue está falando: ali está minha mentira, meu egoísmo, meu egocentrismo. Há algo pictórico aqui que Deus está me mostrando a feiura do meu pecado de uma maneira assim. Mas você ficaria assim, não é? É horrível, é incrível, mas é horrível. Não seria tão comovente, tão lindo, quanto para o que aquilo apontava. Quando você vê o melhor mediador, Jesus, que se sacrifica, isso muda você. Isso te muda, não apenas assusta você, e você vê o horror do pecado, como lá, vendo Moisés fazer aquilo. Não apenas você fica temeroso, isso derrete, isso quebra o seu coração. Quando você vê que ele é a Raquel que morreu para que você nascesse, que ele está dizendo para aqueles discípulos naquela noite: eu vou preparar lugar para vocês. E o que ele está dizendo: eu vou daqui a pouco morrer, eu vou estar debaixo da maldição infinita, para que vocês tenham um lar de novo. Então, John Newton, né, que, como eu disse, já escreveu uma quantidade enorme de hinos. Ele diz num hino dele lindo assim: nosso prazer e nosso dever, embora antes oposto, ou seja, o que Deus exigia de nós e o que nós gostávamos era uma coisa oposta. Nós gostávamos do pecado e Deus dizia que a gente tinha que ser santo. Nosso prazer e nosso dever, embora antes fossem opostos, já que nós vimos a beleza de Cristo, estão agora unidos para nunca mais se separar, porque agora o nosso prazer e o nosso dever se tornaram um só.
Quando você assistir Moisés conduzindo a adoração, não seria lindo, seria assustador. Você veria quão pecador você é. Como a gente viu hoje de manhã, você não podia tocar no monte. Havia a coluna a nuvem, os raios. Você viu como o povo pediu para Deus não falar mais com eles. Eles sabiam quão santo Deus era e quão pecadores eles eram. Você viu que até Moisés ficou trêmulo, assustado e apavorado. Quando você vê o sacrifício de Jesus que nós vamos celebrar, quando você vê a última verdadeira Raquel chorando em trabalho de parto, morrendo, para que você nasça como um Benjamim, como um filho da mão direita de Deus, morrendo em trabalho de parto, para que você pudesse nascer, o exílio final começa a se desfazer. Não só quando você estiver finalmente em casa, mas agora, aqui, você começa a experimentar Deus como a sua morada. Você está tão distante de Camille, que chegou até metade do caminho e disse: o único jeito aqui, a única questão filosófica é o suicídio. Você é como Moisés no deserto dizendo: Senhor, tu agora, não só no futuro, tu é a nossa morada de geração em geração. Em ti nós nos sentimos em casa. Em ti nossa alma tem paz. Em ti nós percebemos que estamos no lugar para o qual nós fomos feitos. Isso é que leva a operação daquilo que Deus prometeu na nova aliança. Eu vou escrever minha lei nos seus corações, porque Deus é tão lindo, não é? Tão maravilhoso, que há um deleite nele, no querer dele, e a obediência torna-se algo que eu quero fazer, porque eu me delicio nele. 2 Coríntios 5, 13 e 15 é uma passagem maravilhosa sobre isso, porque Paulo diz assim: porque se enlouquecemos. Você acha que nós somos loucos? Você acha que eu sou louco? Eu apanho de cidade em cidade e eu ainda digo para todo mundo: alegrem-se, alegrem-se. Vocês acham que nós somos loucos? Se enlouquecemos, é por amor a Deus que nós enlouquecemos. O amor a Ele está nos enlouquecendo realmente aos olhos do mundo. Como eles não podem sentir o amor, ele é como Moisés no deserto morrendo feliz, sabendo que não vai entrar na terra, e dizendo: Deus, tu é a minha habitação. Esse cara é um louco, não é? Paulo está dizendo: olha, se enlouquecemos, é por amor a Deus que enlouquecemos. Se conservamos o juízo, é porque vos amamos, porque o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, para Raquel, que em trabalho de parto nos trouxe para casa. Você vê, quando ele diz que o amor nos constrange, ele não está falando do amorzinho, ele está dizendo: porque se enlouquecemos, é por amor a Cristo, a Deus, que nós enlouquecemos. O Espírito Santo queima em seu coração, torna-se a coisa que você quer, o anseio que você tinha, o exílio começa a ser curado aqui no mundo. Você começa a desfrutar de Deus como seu lar, não é? É um relacionamento totalmente novo. O que isso significa é simplesmente isso. Se você receber esse relacionamento, essa aliança, como Deus disse: eu farei com eles uma nova aliança. Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança. Você deve visitar o seu lar. É por isso que nós oramos. É por isso que a oração para nós não é um dever penoso, porque a nossa oração é uma visita ao nosso lar, à nossa casa, onde nós queremos estar completamente, finalmente. A oração são essas visitas. Eu digo para você: se você é alguém que agora tem um lar, então você vai visitar esse lar sempre em oração, não é? E vai visitar, e o Salmo 17 diz: quando eu acordar, eu verei a sua face, e eu ficarei satisfeito ao ver a sua semelhança. É um verso profundo. Ele está dizendo que realmente vemos a face de Deus, e quando a gente vê a face de Deus é como termos chegado em casa completamente, finalmente. Mas nesse mundo nós já vemos a glória de Deus na face de Cristo. Nós já temos parte da nossa herança, da casa
que nossos corações, nossa vida emocional, psicológica, espiritual, nossa vida precisava, não é? O fim da alienação. Por isso que Paulo diz, quando fala do homem sem Deus no mundo, você foi feito para a glória de Deus, e estar destituído dessa glória é alienação, é estar fora de casa, não é? Todas as suas capacidades intelectuais, emocionais, estéticas, psicológicas, espirituais, finalmente estarão plenamente preenchidas. Você finalmente vai estar em casa, você não vai quebrar como alguém tentando respirar em Marte, quebra em 3 minutos, mas você também não vai quebrar como na Terra, que você quebra em 60 anos. Então vocês percebem que Paulo diz em 2 Coríntios 4, não é? Mesmo agora, não só quando a gente tiver a face de Deus perfeitamente, sem mais nada, ele diz mesmo agora, pois o Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós já temos grande parte, não é, daquilo que é o nosso lar. Nós ansiamos por estar completamente, mas nós já temos esse sustento, não temos mais a alienação. E você sabe qual é a estabilidade que você terá nessa vida? É se Deus é o seu lar. Você será capaz de enfrentar o que é a doença, mesmo que você ainda esteja experimentando alguma alienação, porque a doença é uma parte da alienação do nosso físico, não é? Isso não vai te quebrar, porque você tem a face de Deus já, não é? Se você experimentar dívidas, problemas, isso não vai te quebrar, porque apesar dessa alienação econômica, a grande dívida já foi paga, sabe? Pense na estabilidade que você tem quando você tem finalmente Deus como a sua casa. Aquilo que Jesus prometeu naquela noite. Todo mundo que tomando a Santa Ceia está dizendo, eu tenho isso. Porque Jesus naquela noite disse, esse é o meu corpo que é partido, eu estou indo preparar um lugar para vocês, estou indo para a cruz, eu vou ser a Raquel. Esse mundo não é o nosso lar, mas a Bíblia diz que será, não é? Um dia nós vamos voltar, Apocalipse 21, e quando tudo estiver sem alienação, isso que vai ser o nosso lar, o Éden, não é? Mas nós já temos isso. Agora, Camille estava certo, sem saber, não é? Você não está em casa. E ele disse, a morte, a realidade da morte é o fim de toda sensação de estar em casa. E ele está certo, até que a morte seja tirada desse mundo, esse mundo não será o nosso lar. Até que a glória do Senhor enche a terra como as águas cobrem o mar, esse mundo não vai ser a nossa casa. Há muita coisa certa no que caminho até onde ele chegou. Nós fomos construídos, a gente não foi construído para a morte, nós não queremos a morte, não há nada de bom nisso, nós queremos a face de Deus, fomos criados para isso, para essa glória. E tudo isso vai ser destruído. Muitas vezes aqui no Rio, você está no centro do Rio, muitas vezes quando eu era criança eu ia em alguns parques do Rio com meu pai, e havia pessoas morando naqueles parques, desabrigados, não é? E você vê parques são maravilhosos, são lindos, você vai lá exatamente por isso, para caminhar, ou então para conversar com alguém, ou então só para olhar para a beleza. Se você fica por várias horas lá para ler um livro, é ótimo, mas para aquelas pessoas que moravam lá, você vê que eles estavam sujos, a vida deles é triste, não é? Porque o lar, um parque é bom para aquilo que ele foi feito, não é um lar, não é um lugar para se morar, você entende? Isso é uma metáfora. Olhe para o seu casamento, para a amizade, para a sua vida, para a saúde, para a montanha, isso são parques. Deus deixou essas coisas belas, mas isso não é a nossa casa. Se você morar lá, você vai ser com aquele mendigo no parque, sujo, feliz, porque aquilo não é uma casa. Essas coisas não são uma casa
para nós. Olhe para seus amigos, olhe para sua família, olhe para seus filhos, olhe para o seu cônjuge. Eles são maravilhosos como parques, mas não podem suportar o peso da sua alma, as necessidades da sua alma. Só a sua casa pode sustentar isso. Na casa do meu pai há muitas moradas, e até que você reconheça isso, todos os seus relacionamentos vão ser doentios, infelizes, porque você espera que eles sejam sua casa, mas eles não são, e você não pode desfrutar do que Jesus comprou, não é? Do que ele disse naquele dia: não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu estou indo amanhã para a cruz, para preparar um lugar para vocês lá, para vocês ocuparem. Vocês vão nascer como benjamins, filhos da mão direita do meu pai. Vocês que eram filhos da sua mão esquerda, do exílio, da morte. Vamos ficar de pé.